Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 80 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é nos aprofundarmos em temas que possam ajudar a você a ser cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós falamos sobre a liderança, gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre dinheiro. O tema hoje eu escolhi em função do tremendo sucesso que foi o podcast da semana passada com a Paula Caetano, onde nós falamos sobre networking. Aliás, se você não assistiu, fica o meu convite para você assistir a este episódio, que foi bastante interessante sobre o tema. E na semana que vem eu pretendo entrevistar a Regina Nogueira, que é uma especialista em marca pessoal. Então eu fiquei pensando sobre o que seria interessante nós falarmos hoje e cheguei à conclusão que é justamente sobre o guarda-chuva que engloba, entre outros temas, o networking e a marca. E é o marketing pessoal. Aliás, esse foi o primeiro tema que eu desenvolvi quando eu comecei a trabalhar com líderes executivos. E, inclusive, eu tenho um livro escrito a respeito do tema que se chama Conversa de Elevador, uma fórmula de sucesso para a sua carreira. E não tenha dúvida que este é um tema bastante controverso, porque muita gente, às vezes, o desdenha, fala, não, se você faz um bom trabalho, então você não precisa de marketing pessoal, e outras pessoas exageram, imaginando que só uma embalagem, só saber falar bem e saber se expressar é suficiente para você desenvolver a sua carreira. A realidade é que não adianta muito você fazer um bom trabalho e não saber transmitir este bom trabalho, principalmente nos momentos decisivos, como numa reunião onde estão presentes diretores da empresa, pessoas que estão dois ou três níveis acima de você. E também não adianta muito você ser uma pessoa que não é tão competente assim, mas você fica ali dourando a pílula, mostrando o seu trabalho de maneira exagerada. Então, o que é importante para nós é você compreender o seguinte, que o marketing pessoal ele é fundamental, principalmente para você que faz um bom trabalho e que precisa saber apresentar esse bom trabalho, refletir este bom trabalho na sua imagem, na sua postura, no seu jeito de falar. E é por isso que você deve aprender a desenvolvê-lo bem, para que quando surgir uma oportunidade, você não fique à margem, mas você seja visto como alguém que tem grande capacidade de assumir mais responsabilidades, de ser promovido e, é claro, ter acesso a uma carreira executiva vitoriosa. Não podemos esquecer também a forte competitividade que existe no mundo corporativo, além das transformações que ocorrem nesse meio, mas é importante que, para que você seja um competidor com chance de vitória, você precisa não apenas fazer o seu trabalho, mas também você ser capaz de mostrá-lo da forma apropriada. E a primeira coisa que eu recomendo que você faça para desenvolver o seu marketing pessoal é justamente uma autoavaliação. Quer dizer, você observar-se com bastante realismo a respeito de como que é a sua natureza, se você é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, se você prefere se vestir de maneira mais clássica, de uma maneira mais informal, como que é o seu jeito de se dirigir às pessoas, enfim, como que é a sua imagem perante aos demais. E o que que essa imagem transmite de você? Ou seja, se você ela consegue estar em acordo com a sua identidade, principalmente com aquilo que você deseja para os próximos cargos que você quer assumir. Porque dependendo do seu jeito de ser, isso pode ser uma força ou pode ser uma fraqueza sua. Pode ser que você tenha um comportamento que seja arriscado para a sua carreira, ou você tenha um comportamento que seja um comportamento extremamente favorável. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, se você é um executivo contábil e você sabe se apresentar muito bem, sabe organizar suas ideias, sabe ser claro, é claro que você pode ser percebido por um diretor, não apenas como alguém que entende bem de contabilidade, mas que pode ser promovido, por exemplo, para uma área na qual, vamos supor que você seja promovido para uma área de vendas, na qual você vai ser um executivo que não apenas entende muito bem do processo de venda, mas sabe ter o cuidado necessário com os números e apresentar-se muito bem. Por outro lado, pode ser que você é uma pessoa um pouco mais introvertida e você, apesar de estudar muito e você conhecer bem o seu trabalho e fazer o seu trabalho com bastante competência, na hora que você é chamado para uma reunião, você olha para baixo, você é uma pessoa que gagueja muito, uma pessoa que não consegue olhar nos olhos dos demais
para explicar aquilo que você fez no seu trabalho, uma pessoa que se intimida, por exemplo, quando alguém fala um pouco mais alto com você ou quando bate na mesa. Então, tudo isso acaba sendo desfavorável em termos de imagem. Afinal, quanto mais você sobe na empresa, mais você representa a organização. E você tem que saber representá-la bem para que você possa ser visto como um executivo capaz de assumir novas responsabilidades. Antes de nós falarmos um pouco mais sobre os elementos que compõem o marketing pessoal, é importante a gente ter uma definição que nos permita torná-lo um pouco mais operacional. Em geral, quando eu pergunto para as pessoas sobre marketing pessoal, as pessoas imaginam que isso tem a ver com a sua habilidade de falar bem, se apresentar bem, se vestir de uma maneira um pouco mais elegante e coisas desse tipo. Entretanto, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre o que significa a palavra marketing primeiro e o que ela quer dizer para você. Eu vou defini-la de uma forma que você com certeza não vai encontrar nas definições mais acadêmicas e mais comuns. Mas considere com possibilidade que marketing é toda ação que gera uma possibilidade de vendas. Então, toda ação que gera uma possibilidade de venda é uma ação de marketing, quer sejam os 4Ps do passado ou os 4Cs que existem agora. Para pensar, cada uma desses conceitos, eles estão falando de gerar uma oportunidade para você vender algo. E aí a gente volta para o tema desse nosso podcast. O que é marketing pessoal? Marketing pessoal é toda ação que você faz que gera uma possibilidade de sucesso para você. Então, a primeira coisa que você tem que definir é o que é o sucesso para você. Porque sucesso é uma dessas palavras que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, você precisa saber se o seu sucesso é você ser promovido, por exemplo, a diretor, o seu sucesso é você ser um influencer na internet, o seu sucesso é ganhar milhões, o sucesso, o que isso representa para você? Em geral, as pessoas hoje ficam tão focadas na quantidade de dinheiro que elas querem ganhar, que se esquecem que você ganhar dinheiro não pode ser algo que vai gerar um desejo na pessoa que vai comprar o seu trabalho, o seu serviço ou o produto que você deseja vender. Então, é importante você ter uma noção, principalmente, do que você ajuda as pessoas. Afinal, por que você existe? Por que você quer oferecer o seu trabalho? Se você é empregado numa empresa, o que você está vendendo, na verdade, é a sua aptidão profissional. Então, quando você pensa assim, poxa, o meu sucesso é eu ser, por exemplo, um bom engenheiro, eu quero ser, de repente, diretor de engenharia lá na frente, primeiro gerente, depois diretor de engenharia, e quem sabe ter o meu próprio negócio, ou ser o CEO da empresa, então você sabe que o que você está vendendo o tempo todo é a sua aptidão profissional. Porque se para nós falarmos de marketing pessoal, se nós estamos falando de marketing, necessariamente nós estamos falando em gerar uma possibilidade de venda associado ao seu sucesso. Então, a primeira coisa que você tem que responder é exatamente essa pergunta: o que é o sucesso para você? A partir do momento que você tem essa resposta, é a partir daí que você vai conseguir saber que ações que você tem que desenvolver em direção a este sucesso. Daí a importância daquela autoavaliação como o primeiro passo, porque a partir do momento que, por exemplo, você está trabalhando em um determinado cargo e esse cargo é operacional, vamos supor que você seja vendedor em uma loja de sapatos, e você de repente fala assim, não, mas eu gostaria de ser o gerente de vendas dessa loja. Ora, você tem que saber exatamente o seguinte, mas será que você tem as habilidades, você se parece com o gerente de vendas? Então, tudo isso tem que ter uma certa congruência a respeito do quem você deseja ser e quem é você na sua imagem. Então, nunca perca isso de vista, porque às vezes a gente se esquece um pouco disso e a gente não entende muito bem o que isso pode atrapalhar ou nos favorecer quando a gente pensa em nosso sucesso no longo prazo. Eu percebo que hoje se fala muito de se manter uma coerência nas redes sociais. Então, você saber como que você deve se apresentar no LinkedIn, que mensagem você transmite no Instagram, que mensagem você transmite no TikTok, enfim, todas as redes nas quais você aparece. Entretanto, essa congruência vem até muitos antes das redes sociais, até porque eu acredito que atualmente as pessoas colocam muita ênfase nas redes e se esquecem que o principal é o contato ao vivo, quer dizer, as pessoas que conhecem você pessoalmente é que conta na hora que você está buscando, por exemplo, uma promoção ou querendo fazer uma venda. Então,
E tem que existir uma congruência nessa mensagem em que você deseja transmitir, não apenas nas redes sociais, mas principalmente a imagem que você transmite, o seu jeito o jeito que você é pessoalmente. Então, assim, eu percebo que hoje alguns problemas que nós enfrentamos nisso é que as pessoas querem se vestir de uma maneira muito casual, ou seja, todo mundo quer tá muito mais preocupado com o seu conforto, quer ser do seu jeito. Bom, qual que é a vantagem que tem nisso? É que realmente, primeiro de tudo, eu não recomendo você avaliar uma pessoa por conta de como que ela está vestida. Eu lembro que uma vez eu estava em uma feira de informática, estou falando de década de 90, e nós estávamos justamente no stand da nossa empresa e vendendo computadores. Na época ali, a gente vendia muitos computadores nessas feiras. E, de repente, chegou um rapaz, ele estava ali de maneira muito simples, de camiseta, calça jeans, você via que era uma pessoa que tinha vindo do interior e queria saber detalhes sobre os computadores. E eu atendi muito bem, inclusive e depois quem foi o meu futuro sócio, né, nesse mercado, atendemos muito bem, ficamos mais de uma hora ali conversando, explicando todos os detalhes a respeito dos computadores. E aí o rapaz foi embora, disse que ia visitar a feira e voltaria mais à tarde se interessasse pela compra. Nós continuamos a feira, o dia passou, e no final do dia esse rapaz retornou e ele falou assim que ele iria comprar 21 computadores nossos. Na época, 21 computadores comprados ao mesmo tempo era uma quantia bastante elevada. E ele falou que, na verdade, ele era dono de uma fazenda de tomates no interior de São Paulo e que ninguém, nenhuma pessoa em outro stand tinha atendido ele tão bem quanto nós, que demos todo o tempo disponível para ele falar, demos toda a atenção para que ele pudesse tirar as dúvidas dele e tudo mais. Então, a minha recomendação a você é, primeiro, jamais julgue uma pessoa somente pelo visual dela. Entretanto, também não espere que isso aconteça com você, ou seja, você vai ser julgado pela sua imagem. Então, é importante você imaginar se a sua imagem está congruente, principalmente com aquele cargo que você deseja ocupar. Ou seja, a minha recomendação é que, se você deseja ser gerente numa empresa, comece a falar, comece a se vestir e comece a se comportar como gerente, como se fosse um treino, mesmo que você seja ali um supervisor ou mesmo uma pessoa da área operacional. Porque se você começar a fazer isso, por exemplo, enquanto você ainda não está no cargo de gerente, aquele tempo que você vai estar ali, você vai estar treinando, você vai procurar mostrar, entender por que a pessoa, por que um gerente pensa do jeito que ele pensa, quais são as visões dele, a perspectiva dele, por que ele se veste daquela forma e assim por diante. Então, por que isso é importante? É pelo seguinte, imagine que você e eu estivéssemos numa peça de teatro, assistindo a uma peça de teatro, e no palco sobe um sujeito que ele está assim, ele está com uma camiseta branca, meio bem usada, uma calça jeans surrada, um tênis, sem meia, cabelo desgrenhado, barba por fazer. E ele se vira para nós e diz assim, eu sou o rei. Como é que vai ser esse impacto para a gente? Eu vou virar para você e falar assim, o que foi que ele falou? Você vai dizer assim, olha, ele disse que ele é um rei. Eu falei, mas ele é um rei vestido desse jeito? O que é? Será que ele é um rei de verdade? Será que ele é um louco? Será que ele é um rei do quê? Ele pode ser um rei disfarçado. Ou seja, eu vou ter que assistir a peça para entender do que esse personagem está falando. Por outro lado, se eu estiver numa outra peça com você e de repente entra no palco um sujeito que ele está com um sapato preto, meias pretas, calça preta, uma camisa branca com alguns detalhes dourados, uma capa, um cetro na mão direita e uma coroa na cabeça e uma barba muito bem feita, eu provavelmente vou virar para você, sem essa pessoa falar nada, e dizer assim, você sabia que tinha um rei nessa peça? Ou seja, qual que é a conclusão que você tira disso? Quanto mais próxima for a sua imagem de quem você é ou de quem você deseja ser para quando você for promovido, menos energia você gasta para provar que você é aquilo. Quanto mais distante for a sua imagem daquilo que você diz que você é ou que você pretende ser depois que você for promovido, mais energia você vai gastar para provar que você é a pessoa que está naquele cargo ou que pretende ir para aquele cargo. Então, muitas vezes hoje, eu vejo que as pessoas se perdem um pouco nisso, porque é claro que a gente fica mais focado na imagem, mas não é apenas a imagem, é a sua postura corporal, como você fala, tudo isso diz respeito de quem você é e principalmente se você está talhado ou não
para ser a pessoa a ser promovido para o próximo cargo. Então, a partir do momento que você tem isso claro, é uma questão de escolha. Você pode tentar continuar a galgar cargos vestido do jeito que você está, se comportando do jeito que você está, ou você talvez tenha que fazer algumas alterações para que fique um pouco mais adequado àquele cargo. Para que isso não fique apenas no campo da imagem, eu vou falar a respeito de uma vez de uma gerente que eu conheci numa empresa e que ela nunca era promovida à diretoria da empresa que ela trabalhava. E alguns funcionários dela, como ela já estava há muito tempo ali, já tinham virado gerentes e diretores, ou seja, alguns funcionários que tinham sido subordinados dela, hoje eram diretores e ela continuava como gerente. Por que isso acontecia? Pelo seguinte, ela tinha uma postura muito extrovertida e das pessoas que gostam de ser sinceras. Então, assim, ela falava a verdade na cara de todo mundo, ela brigava quando tinha alguma coisa que era prejudicial à empresa ou ao departamento, e ela não percebia que o diretor dela usava ela para essas situações mais escabrosas, né? Então, assim, por exemplo, às vezes ele tinha uma situação para resolver com um outro departamento, e ele, em vez de ir lá e ele se expor, o que ele fazia? Ele comentava a situação com ela. E ela não tinha um grande domínio emocional, ficava extremamente irritada, ia até do departamento e colocava o dedo na cara das pessoas e falava que aquilo era um absurdo, que eles tinham que fazer de forma diferente. Então, é claro que aquilo ali resolvia o problema do departamento, resolvia o problema, inclusive, dela e do diretor, que não se expunha muito nessas situações mais escabrosas. Mas qual era a imagem que ela transmitia para os níveis de cima? Era que ela dificilmente poderia ser diretora, porque era uma pessoa que não sabia compor, que às vezes falava coisas um tanto indevidas e tudo mais. E ela jamais iria receber um feedback dizendo que ela era uma pessoa que era sincera demais, porque todo mundo adora estar do lado de uma pessoa sincera, que fala a verdade, que põe o dedo na cara quando precisa e tudo mais. Só que aquela imagem que era adequada ou até mesmo desejável para o nível que ela estava, em um nível mais político, mais estratégico, todo mundo olhava aquilo e falava, poxa, mas se ela subir, ela vai causar problemas aqui, porque ela é uma pessoa sincera demais, a gente às vezes precisa compor, precisa ter domínio emocional, tem que engolir sapo, uma série de coisas. Então, quando eu digo você ter uma imagem daquilo que você deseja ser, é fundamental para que você possa ser percebido, principalmente para os níveis que vão promover você ou que vão comprar o seu produto, como aquela pessoa que você deseja ser. Entende? Então, isso é fundamental para o seu sucesso. Não adianta você simplesmente desenhar qual é o sucesso que você deseja ter, se você não sabe como que você vai traduzir esse sucesso no seu comportamento, imagem e palavras. O ponto fundamental aí é o seguinte, né? Não sei se você consegue perceber que se você é alguém que deseja ser gerente, quem é o seu público-alvo, então? A quem você tem que conquistar se você deseja ser gerente de uma empresa? Ora, voltando para o que eu falei lá atrás, você somente pode ser promovido a gerente por quem é diretor, CEO de empresa. Então, o seu público, na verdade, é formado por diretores, CEOs de empresa, talvez conselheiros e assim por diante. Então, você precisa saber, da mesma forma que alguém que vai vender um produto sabe qual é o público-alvo, você, como empregado de uma empresa, também precisa saber quem é o seu público-alvo para comprar as suas aptidões profissionais. E este público-alvo, em geral, é formado por pessoas que estão 2 níveis acima de você e por aquelas pessoas que influenciam esses níveis que estão acima de você. Daí a importância de você ter muito claro qual é a imagem que você deseja, o que você vai falar de momento a momento, principalmente naqueles instantes em que essas pessoas estão presentes. Entretanto, e esse é um ponto fundamental que muita gente desconhece, é que elas tentam abordar essas pessoas diretamente. E não que você não possa fazer isso, mas a sua chance de sucesso abordando o seu público diretamente é muito reduzida. É só você ver como que as marcas fazem. As marcas elas não colocam qualquer pessoa para fazer propaganda do seu produto. Eu dou como exemplo, eu lembro que a Nivea, quando ela falava dos seus bronzeadores, ela colocava a Gisele Bündchen para falar dos seus bronzeadores. Por que isso? Ora, quem é que pode ter mais credibilidade diante das pessoas para falar sobre como você cuidar da sua pele do que a Gisele Bündchen? Então, se até a Nivea precisa de uma Gisele Bündchen para falar sobre ela, imagine você. Ou seja, o que você está buscando quando você está fazendo o seu marketing pessoal, quer seja a forma como você fala, a sua imagem,
a forma como você se comporta em cada situação, é conquistar não apenas o seu mercado-alvo, o seu público-alvo, né? Como eu falei, se você é gerente, se você está querendo ser gerente, você tem que conquistar um diretor, um presidente, alguma coisa assim. Mas o principal é você conquistar uma pessoa de grande credibilidade, que é quem influencia o seu mercado. Este é o grande ponto e é um dos elementos mais difíceis do marketing pessoal, porque, em geral, esta pessoa de grande credibilidade que vai conquistar o mercado para você, ela é desconhecida. Porque enquanto uma empresa como a Nivea, ou uma Coca-Cola, ou enfim, uma Bombril, consegue contratar alguém para falar bem dele, porque já tem ali as celebridades que têm a credibilidade perante o público, no seu caso, você muitas vezes não sabe quem vai ser essa pessoa que vai influenciar a quem vai te contratar. Então, daí a importância de você sempre, como eu falei lá no começo, né, você atender bem a todo mundo, você procurar ser cordial com todo mundo, independente de como a pessoa é, justamente porque você nunca sabe quanto que vai ser, você vai encontrar uma pessoa de grande credibilidade perante o seu público. Alguns episódios atrás, eu entrevistei o Thiago Takara, que é um fisioterapeuta que criou um método novo de fazer fisioterapia manipulando a cabeça do paciente. Eu sou cliente dele, então sei como que isso é feito. Se quiser ver o episódio lá, ele também explica. E na época eu estava fazendo coaching com ele justamente a respeito de como que ele podia fazer a gestão da sua clínica, enfim, liderar melhor a sua clínica, quando veio a pandemia. E a pandemia foi um problema, porque você imagina um profissional que trabalhava com as pessoas presencialmente, é lógico, ele é um fisioterapeuta, de repente tem que trabalhar via online, né? Ele criou até um jeito ele começou a fazer uns vídeos muito interessantes ensinando as pessoas como fazerem certas manobras para poder melhorar uma dor aqui, outra ali. E o que aconteceu foi que, conforme o tempo foi passando na pandemia, as pessoas com dores e tudo mais começaram a perceber que elas podiam receber o fisioterapeuta em casa. E ele começou a atender as pessoas nas suas próprias casas. Um belo dia, uma personal trainer que ele conhecia disse que tinha uma cliente que tinha chegado do exterior e que vivia com dores nas costas e que estava procurando por um fisioterapeuta e que ela gostaria de indicá-lo. Ele foi até a casa dessa paciente e começou a fazer ali o trabalho. Ela estava falando a respeito das questões que ela tinha, e quando ele terminou de fazer o trabalho, ela levantou da cama e falou: nossa, mas eu não estou com dor aqui. E nisso chegou o marido dela e falou: nossa, mas você não está com dor? Ela falou: não, ele fez um negócio aqui para mim que é aquela dor que eu sentia há mais de 10 anos, desde que ela tinha tido uma gestação, tinha sumido. E o marido dela ficou espantado com aquilo. Ele falou: não, o que é que você fez ali? Ele explicou o que era o método e tal, e o marido dela falou para ele assim: olha, faz esse trabalho na minha cabeça agora aqui, para eu ver o que é isso. E aí ele fez. E o marido dela levantou da cama e falou assim: nossa, mas eu estou me sentindo muito melhor, estou sem minhas dores no pescoço e tudo mais. Aliás, vou fazer um story agora mesmo para as pessoas saberem do seu trabalho. E o marido dela era ninguém menos que o Felipe Massa. Então você imagine quanto de credibilidade que tem um ex-piloto de Fórmula 1 para falar sobre dores nas costas, dores no pescoço, e dizer que, olha, fiz um trabalho aqui com essa pessoa e essa pessoa aqui melhorou as minhas dores nas costas. Então, assim, não preciso te dizer que ele acabou atendendo muitas celebridades, enfim, a agenda dele hoje é cheia em função dessa sorte, né, de encontrar uma pessoa de credibilidade como o Felipe Massa para conhecer e divulgar o trabalho dele de maneira tão espontânea. Então, assim, é importante você entender que é muito difícil você encontrar uma pessoa de grande credibilidade, tá? Isso aí, às vezes, você passa muito tempo da sua vida, muitos anos da sua vida, sem encontrar aquela pessoa que realmente é decisiva para fazer você ser comprado por alguém, para fazer com que o seu produto, ou você, né, como eu disse, seja promovido. Então, assim, mas você não deve desistir. Você deve sempre procurar compreender o seguinte: a sua carreira ela vai sempre deslanchar com muito mais velocidade quando você tiver pessoas de grande credibilidade que contribuam com você. E é claro, né, você conquistar uma pessoa de grande credibilidade tem tudo a ver realmente com o quanto que você alinha a sua imagem, a sua forma de falar com quem você deseja ser. Importante também você saber contar a sua história, né? Muitas vezes eu vejo que é difícil você compreender tudo que um executivo faz, porque às vezes ele não consegue contar muito bem com começo, meio e fim, narrar a respeito do seu trabalho, por que ele é importante, enfim,
conseguir se tornar compreensível para as pessoas. E, no outro lado, né, pode ser que tem pessoas que são muito prolixas, que a hora que elas vão explicar o que elas fazem, elas conversam demais, falam por muito tempo, e isso acaba cansando o seu interlocutor. Então, procure ajustar bem o seu jeito de contar aquilo que você faz para que se torne relevante, interessante e que a pessoa que está do outro lado consiga compreender por que você é importante, por que aquilo que você faz é tão relevante para a empresa e o jeito que você faz, é claro, é importante para o departamento, e que você, portanto, é a pessoa indicada para ser promovida, para estar em uma outra posição. Da mesma forma que as marcas falam dos seus produtos e dos seus serviços, né? Só toma um pouco de cuidado, justamente porque o que acontece de controverso no marketing pessoal é que as pessoas confundem um pouco você falar de maneira confiante com arrogância. Então, assim, cuidado, porque às vezes a pessoa passa um pouco do ponto e aquilo que ela quer transmitir, que é confiança, acaba se tornando algo arrogante. A pessoa só fala de si mesma e diz por que é tão bom assim o que ela fez e quais são as influências que ela teve para atingir um determinado resultado. E às vezes isso nem sempre é tão palpável e a pessoa começa a se jogar louros, né? Aliás, esse é o principal equívoco que as pessoas cometem quando o assunto é marketing pessoal, que é o fato de que a pessoa imaginar que marketing pessoal é você falar bem de si mesmo. E, na verdade, quem tem que falar bem de você é essa pessoa de grande credibilidade. Quando você vai falar sobre si mesmo, você deve conectar com o seu propósito, por que ele é um propósito importante, quer você esteja descrevendo os trabalhos do seu departamento, os trabalhos que você faz para o seu departamento, como que ele conecta com os propósitos da empresa e por que ele é tão relevante assim, quer você esteja vendendo um produto ou você está falando do seu negócio para um cliente em potencial. Então, lembre-se disso, que não pega muito bem você se jogar confete, você precisa sempre falar sobre os propósitos seus quando você vai fazer quer criar um impacto nas outras pessoas. Quem tem que falar bem de você são as pessoas de grande credibilidade e não você. É claro que o marketing pessoal também, ele ajuda muito quando você precisa lidar com crises pessoais, né? Quando eu digo crises pessoais, é justamente quando você recebe, por exemplo, um feedback negativo na empresa e você precisa reverter aquela situação. Muitas vezes eu vejo que, pela falta de habilidade, principalmente na comunicação, e muitas vezes pelo desejo de resolver problemas de qualquer jeito, as pessoas não percebem que ou elas passam do ponto, ou então elas resolvem um problema, mas elas colocam as demais pessoas numa luz muito negativa em função do problema. Então, é importante você sempre saber costurar essas soluções para que todo mundo fique bem quando uma solução tem que ser implementada. E quando você tem que resolver essa crise pessoal, quer dizer, todo mundo está te olhando assim, como sendo uma pessoa que tem algum defeito, alguma coisa ali que causa problemas dentro da empresa, é fundamental também você ter a humildade de fazer até aquela avaliação que eu falei lá no começo do podcast, para que você possa conversar com as pessoas, dizer que, olha, compreendi onde é que está o meu erro aqui, o que eu tenho que fazer diferente. Então, é importante nessas horas, de novo, a comunicação, uma postura adequada para que você possa lidar com isso. E assim, às vezes eu tenho uma preocupação que as pessoas são muito preocupadas em ser elas mesmas. Então, assim, é claro que eu quero que você seja uma pessoa tão sincera quanto possível, que você seja uma pessoa que tenha muita identidade entre quem você é e o seu interior, aquilo que você pensa, aquilo que são realmente os seus valores. Entretanto, tome um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas imaginam que ser a si mesmo, né? Eu sou eu mesmo e tudo mais, é você ser uma pessoa inconveniente, mal educada, às vezes uma pessoa que fala coisas inapropriadas, e não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a você realmente conhecer seus valores, conhecer seus princípios, saber quem você é e conseguir expressar isso de maneira adequada. Muitas vezes, é claro que você tem que ser firme em uma discussão, em uma reunião, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não significa que você tem que mostrar quem você é, e você é de um determinado jeito, não pode mudar, porque não adianta nada você ser você mesmo se o jeito de ser seu não leva você a ter a vida que você deseja. Então, tome um pouco de cuidado com essas frases de efeito, que isso aí não é marketing pessoal e não ajuda você a chegar a lugar nenhum. Então, só para a gente ter uma visão geral do que é esse tema, o que é o marketing pessoal? O marketing pessoal é toda ação que gera uma possibilidade de sucesso para você. Então, ele começa com você definindo bem o que é o sucesso. A partir desta informação, você precisa saber, então, qual que é a melhor postura, a melhor imagem que você tem que ter,
o que você tem que falar, o jeito que você tem que falar, para que haja congruência entre esse sucesso que você deseja atingir e quem você é. E o que importa para você é você ter cada vez mais ações em direção a esse sucesso, porque cada ação que você tem em direção a este sucesso faz você ficar mais próximo de uma venda, caso você seja um empreendedor e está vendendo um serviço ou um produto, ou uma promoção, caso você seja empregado em uma empresa e você quer fazer com que a sua carreira ande cada vez mais para o alto. Essa sua imagem tem que ser congruente, portanto, quando você está dentro da empresa, principalmente com os níveis de cima. Quer dizer, se você quer ser gerente, já começa a falar e a se comportar e a se vestir como um gerente. Aliás, fazendo um parênteses aqui, um assunto que tem aparecido muito para mim ultimamente é as pessoas falarem que têm dificuldade de serem respeitadas. Eu sei que existe um problema até civilizacional hoje com relação à autoridade e tudo mais, mas procura observar se a sua imagem não está dificultando você ser respeitado pelas pessoas, porque a nossa cabeça, né, ela é uma cabeça espacial. A pessoa, quando ela olha alguém, ela conecta, né, aquela imagem com a autoridade ou não. E se você, como eu falei lá a respeito da imagem do rei, estiver muito longe de uma imagem de alguém respeitável, você vai ter mais dificuldade para se impor também. Esse é um tema que surgiu nos últimos anos e eu percebo que, é claro, a gente ficou despojado demais. Eu não tenho nada contra quem gosta de se vestir de maneira mais casual. Entretanto, eu acho que a gente passou um pouquinho do ponto. É importante a gente voltar a perceber que, pelo menos em determinados eventos, você precisa se vestir de uma maneira um pouco mais clássica. Aliás, no Financial Times, recentemente saiu uma matéria falando que na City Londrina, os executivos estão começando a voltar a se vestir de terno, gravata, porque eles estavam reclamando que, poxa, eles têm tanto dinheiro devido aos bônus e tudo mais, e, no entanto, eles não conseguem demonstrar isso no ambiente de trabalho, porque eles estão se vestindo de camiseta ou enfim, de camisa polo e tudo mais. Eu não sei se essa tendência vai chegar até aqui, espero que sim, porque eu sou uma pessoa que prefere mais o clássico do que o modo despojado. Entretanto, é importante você saber se adequar de ambiente a ambiente. Bom, não quis devagar muito, mas voltando. Marketing pessoal. Toda ação que gera uma possibilidade de sucesso para você, você tem que definir bem o sucesso para você. Se você está buscando uma promoção, procurar se vestir, se comportar e falar como esse cargo que você deseja assumir. É claro, se você tem um negócio também, você tem que ter uma postura, uma fala, uma imagem coerente com esse seu negócio, principalmente nos momentos em que você se apresenta perante a um público, perante a um potencial cliente. E o que você busca principalmente com tudo isso, com todas essas questões relacionadas ao networking, que a Paula falou tão bem na semana passada, quanto a marca pessoal, que a Regina Nogueira vai falar na semana que vem. O principal, é claro, que é você atingir seu público, mas nem sempre diretamente. Aliás, a sua força é maior se você, ao invés de atingir esse público diretamente, você atingi-lo por meio de uma pessoa de grande credibilidade, que é aquela pessoa que influencia esse público e que faz, portanto, comprar você, quer seja para uma promoção, quer seja o seu produto, serviço, enfim, o seu negócio. E como eu te falei, existem muitas histórias de sucesso de pessoas que souberam trabalhar bem o seu marketing pessoal. Como eu falei, eu tenho meu livro, Conversa de Elevador, como uma fórmula de sucesso para a sua carreira, mas um livro de marketing pessoal muito bom também é o Horse Sense, do All Rise, do Jack Trout. Esse livro, você não só vai encontrar ele usado na Amazon, ou então, de repente, na estante virtual. E tem lá histórias muito interessantes, uma, inclusive, que eles comentam, que é essa que eu mencionei no começo do podcast, falando sobre um executivo que foi promovido pelo Watson, né, da Tom Watson, da IBM, porque o Tom Watson estava ouvindo um gerente regional fazer uma apresentação, o livro conta, né, que ele percebeu que o executivo estava impactando muito bem a plateia. E aí ele virou para o VP da empresa que estava do lado dele e falou assim: você percebeu como esse executivo está impactando bem a nossa plateia, a plateia aqui, que era formada por outros gerentes, diretores e tudo mais? E aí o VP falou, pô, realmente, ele fala muito bem ali no palco, ele está apresentando bem os números e tudo mais. E o Tom Watson falou assim, esse cara deveria ser o nosso diretor regional de vendas. Aliás, vou promovê-lo agora mesmo. E subiu no palco, interrompeu o executivo que estava falando e, na frente de todo mundo, promoveu ele a diretor regional de vendas. Isso foi um tremendo constrangimento, porque de um gerente de terceiro escalão, ele passou a ser chefe de um terço da plateia que estava ali presente no evento. Eu mesmo já tive a experiência, de certa vez, de treinar um executivo que ele tinha a intenção de ser promovido a um cargo gerencial e ele tinha um problema que era o fato de que, quando ele fazia as apresentações,
ele colocava muitos slides e às vezes os diretores ficavam meio cansados de ver tantos slides e pediam para ele ir direto ao ponto e tudo mais. E ali a gente teve que trabalhar exatamente isso, dizendo, olha, para você, quando você vai falar com o diretor, se você quiser realmente ter a atenção dele, você tem que falar em pouquíssimos segundos, em minutos você tem que passar a ideia. Então, o trabalho foi muito interessante, porque ele aprendeu a fazer apresentações com um slide só. E aquilo acabou se tornando até uma marca registrada dele, porque enquanto todo mundo, quando ia fazer uma apresentação, apresentava ali dezenas de slides, ele aprendeu a mostrar tudo aquilo que ele queria em apenas um slide. E aquilo virou uma marca para ele, e ele acabou sendo promovido alguns anos depois, justamente porque ele sabia sintetizar de uma forma muito correta aquilo que ele queria passar adiante. Então, assim, o marketing pessoal ele tem inúmeras perspectivas. Eu quis fazer um apanhado geral aqui com você, justamente para a gente conectar o tema do episódio anterior, que foi sobre networking, com o do próximo episódio, que vai ser sobre marca pessoal, e tenho certeza que a Regina Nogueira vai passar ideias extremamente relevantes para você e para a sua carreira. Bom, como eu falei, o marketing pessoal é fundamental, principalmente para que você possa fazer a sua carreira ir cada vez mais alto, com a maior velocidade possível e de maneira apropriada. Existem muitos erros que as pessoas cometem quando fazem marketing pessoal, mas eu vou deixar isso para falar na Conversa Controversa, que é a seção do nosso podcast, que é reservada somente para assinantes. Então, fica o meu convite aqui, aqui embaixo tem um link para você assinar o canal O Executivo e ter acesso à Conversa Controversa e as outras áudios também, outros textos que nós escrevemos exclusivamente para os nossos assinantes. Espero que esse tema tenha sido muito útil para você, que você possa aplicá-lo. Eu fico à disposição no que puder contribuir com você a respeito de marketing pessoal. E, claro, conto com a sua audiência na próxima semana em mais um episódio do canal O Executivo. Espero que este aqui tenha sido muito útil. E, claro, que você goste, comente e compartilhe. Um grande abraço e vamos em frente!